Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E aí, tudo bem? Olha só, vamos hoje então para a nossa segunda aula da nossa série de refração da luz, que você já deve estar acompanhando aí, não é? Beleza, o material que a gente vai responder, que a gente vai continuar respondendo, está disponibilizado aí no link que está na descrição do vídeo, nessa apostila bem bonita, bem bacana, para a gente continuar respondendo aqui hoje. Bom, na primeira aula da nossa série, nós já fizemos as questões 1 a 6, né? Agora a gente vai fazer da 7ª até a 11ª. Então são mais 5 questões aqui, agora nível intermediário, né? Nível um pouquinho maior do que as que a gente já fez na primeira aula, tá bom? Então é o tempo aí de você, né, clicar aí no link que está na descrição do vídeo e baixar o seu material, né? Então, aula 2 de refração da luz aqui no nosso canal Física Wilson. Refração da luz. E aí a gente começa a partir da questão 7, né? Ó, todo mundo acompanhando já aí? A partir da questão 7, que é uma questão que vem lá do Ceará, né? A questão da UES, Universidade Estadual do Ceará. E a questão, para quem está acompanhando comigo, diz bem assim, olha só. A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia em franca ascensão no Brasil. Dentre os diversos componentes de um sistema solar fotovoltaico, destaca-se o painel solar. De modo simplificado, esse componente é constituído por uma camada de vidro para proteção mecânica, seguida de uma camada formada por células solares e uma última camada na parte inferior, também para proteção e isolamento. Então você tem a placa solar, a placa fotovoltaica, em cima dela você tem uma placa de vidro para proteção mecânica e embaixo você tem outra placa de vidro que também serve para proteção mecânica. Sendo o vidro um material semi-transparente, ou seja, ele é transparente, mas não 100%, um raio solar que chega ao painel é, letra A, parcialmente refletido e totalmente refratado. Bom, essa letra A já está errada, porque não tem como um raio ser totalmente refratado e uma parte dele ser refletido. Se ele já foi totalmente refratado, nenhuma parte dele vai ser refletido, tá? Então essa letra A gente já descarta. A letra B diz parcialmente refletido e parcialmente refratado pelo vidro. Isso faz sentido, já que o vidro é um material semi-transparente. Uma parte do raio de luz vai sofrer refração, vai passar para o vidro, e a outra parte do raio de luz vai ser refletida pela superfície do vidro. Então seria, se eu fosse fazer um esquema, seria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a superfície do vidro, o material semi-transparente. Como ele é semi-transparente, a luz, ao incidir sobre esse material, vai sofrer em partes refração, tá bom? E a outra parte vai sofrer aí uma reflexão. Então, parcialmente refratado e parcialmente refletido. A letra B já é a alternativa que melhor responde aí a nossa 7ª questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para a 8ª. A 8ª questão é do IME, Instituto Militar de Engenharia. Ó, 8ª questão é do IME. E ela diz assim. O cara traz para a gente bem assim, ó. A figura mostra 3 meios transparentes de índices de refração N1, N2 e N3 e o percurso de um raio luminoso. Observando a figura, é possível concluir que... Vamos ver o que a gente pode concluir a partir dessa figura. Então, nós vamos desenhar aqui para você, ó, esses meios, né, essas superfícies. Ó. Então eu tenho aqui o meio 1, que tem índice de refração N1. Aqui eu tenho o meio 2, que tem índice de refração N2. E aqui assim eu tenho o meio 3, que tem índice de refração N3. O que é que a figura mostra para a gente? Ela mostra a luz vindo do meio 3 e passando para o meio 2. Olha só, quando a luz vem do meio 3 e passa para o meio 2, ela sofre um desvio dessa forma. Tá bom, galera? É só você acompanhar aí. Na tentativa de passar do meio 2 para o meio 1, a luz é refletida, dessa forma que eu estou desenhando aqui. E quando ela volta do meio 2 para o meio 3, ela sofre um desvio desse jeito aqui. Pronto. Mais ou menos isso que está acontecendo com esse raio luminoso. Só para ficar igual, né? Pronto. Beleza. E aí ele quer, a questão do IME quer
que a gente relacione esses três meios de refração. É bem tranquilo. Vou jogar a dica para você, olha só. Cada refração eu vou estabelecer um nome. Então, por exemplo, para a refração que acontece aqui nesse primeiro ponto, eu vou chamar de refração 1. Para isso que acontece aqui no ponto 2, aqui não é refração, é reflexão, vou chamar de ponto 2, né? E esse último ponto aqui eu vou chamar de ponto 3. Vamos analisar comigo o que acontece em cada um desses pontos. Olha só. Bom, eu percebo que no ponto 1, a luz sofreu um desvio, que se eu desenhar aqui uma reta normal, galera, ó, eu percebo que a luz se aproximou da reta normal. Então, do meio 3 para o meio 2, a luz se aproxima da reta normal. Isso faz a gente concluir. Quem não entender essa parte, por favor, tem que dar um pause e voltar lá para a aula 1. Se a luz se aproximou da reta normal, isso faz a gente concluir que o índice 2 é maior do que o índice 3. A luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Daí ela se aproxima da reta normal. Já nesse ponto 2, a luz sofreu uma reflexão. Mesmo os meios sendo transparentes, a luz não conseguiu atravessar, né, no ponto 2, do meio 2 para o meio 1. A luz não consegue atravessar e sofrer essa refração. Isso indica então para a gente que a luz sofreu uma reflexão total, né? O raio de luz foi totalmente refletido ao tentar passar do meio 2 para o meio 1, nesse ponto que eu chamei de ponto 2 aí. Quando isso acontece, quando um raio de luz é totalmente refletido, a que conclusão a gente chega? Ora, a gente chega à conclusão que a luz está vindo de um meio de índice maior para um meio de índice menor. E esse ângulo de incidência foi maior do que aquele ângulo limite. E isso faz com que a luz só seja totalmente refletida. Logo, eu posso considerar também que esse índice 2 é maior do que o índice 1. Senão a luz não seria refletida como aconteceu aqui. Legal, professor. E aí? No meio 3, vamos lá, no meio 3 não, desculpa, no ponto 3, o que está acontecendo? A luz está passando do meio 2 para o meio 3, nós já sabemos que o meio 2 tem um índice maior do que o meio 3, por isso a luz, olha só, se afastou dessa reta normal que eu vou desenhar aqui. Então desenhei uma reta normal para CG, né? E eu percebo que a luz se afasta, quando a luz passa para o meio 3, ela se afasta dessa reta normal. Então nesse caso, já que a luz se afastou da reta normal, é porque ela está passando do meio menos refringente, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Provando que a gente já sabe que o índice do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 3. Mas a gente também pode concluir outra coisa, olha só. Além de provar mais uma vez que o índice 2 é maior que o índice 3, eu ainda posso pensar com você o seguinte. Olha só, galera, não perde atenção aqui não. Ó. Quando a luz passou do meio 2 para o meio 1, ela sofreu uma reflexão total, indicando a gente que o índice 2 é bem maior do que o índice 1. Que o índice do meio 2 é maior do que o índice do meio 1. Quando a luz passou do meio 2 para o meio 3, ela não sofreu reflexão total, ela sofreu uma refração. Percebe comigo que se o índice 3, olha só, se o índice 3 fosse pelo menos igual ao índice 1, a luz sofreria uma reflexão total aqui também? Ou pelo menos sairia na tangente à superfície? Se no meio 3 a luz sofre ainda uma refração e no meio 1 ela não sofre nem refração, isso quer dizer que o índice de refração do meio 3 ainda é maior do que o índice de refração do meio 1. Por que mesmo, professor? Porque o meio 3 ainda consegue puxar uma parte da luz para ele. A luz ainda sofre uma pequena refração ao passar para o meio 3, o que não acontece no meio 1. Então isso indica a gente que o índice de refração desse meio ainda é maior do que o índice de refração do meio 1. Organizando aqui essas informações, a que conclusão a gente chega? O maior índice é o do meio 2, seguido do índice do meio 3 e, por último, o menor índice é o do meio 1. Legal, professor. E aí a gente marca, né, a nossa alternativa correta. Se eu pegar a minha apostila, olha só, na letra D,
eu tenho justamente isso daqui, só que é ao contrário, né? Na letra D ele diz que N1 é menor que N3, que é menor do que N2. Portanto, a letra D já é a alternativa que a gente vai marcar. Beleza, fera? Letra D, cabeçudo, tranquilo? A gente vai agora para a próxima. Eu vou sair da frente para você poder copiar, dar um print, caso você queira, né? E agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 9, que é uma questão lá da FAMERP, né? 2019. Vamos lá? Podemos? Vou sair da frente aí para você dar mais uma olhadinha. E agora a gente vai aqui para a questão 9, que é uma questão da FAMERP. Olha só. Questão 9, questão da FAMERP. E ela diz assim, ó. Questão tranquila. A FAMERP trouxe para a gente uma situação que é uma situação simples, mas que a gente tem que estar lembrado. Olha só. 2 raios de luz monocromáticos incidem perpendicularmente. Então a chave da questão está aí. Eles incidem perpendicularmente em uma das faces de uma lâmina de vidro com faces paralelas imersas no ar, como mostra a figura. Os 2 raios de luz estão incidindo na superfície de forma perpendicular à superfície. Quando isso acontece, os raios de luz sofrem refração, mas não sofrem desvio. Sofrem sim a refração porque eles estão passando de um meio para outro. Mas como eles incidiram de forma perpendicular à superfície, não há desvio luminoso. É justamente isso que a questão está lhe perguntando. Olha só. Assinale a alternativa que representa esses mesmos raios de luz ao emergirem na face oposta à de incidência. Então, olha só. Eu tenho aqui, né? 2 raios de luz incidindo, ó, 2 raios de luz incidindo perpendicularmente a uma placa de vidro, como vocês estão vendo aqui. E quando isso acontece, como é que esses raios, né, emergem? Eles emergem aqui, ó, também de forma perpendicular, né? Também de forma perpendicular à superfície da placa de vidro. Então, esse raio de luz emerge aqui e esse segundo raio de luz emerge aqui. Tranquilo, galera? Então a letra que a gente vai marcar aí é a letra E. É a letra que melhor corresponde à nossa resposta. Letra E de emoções. Beleza, professor Wildson? Beleza, cabeçudão? Tranquilo? Vamos para a questão 10 da Unesp. E depois a gente encerra a nossa aula de hoje da série de refração com a questão 11. Vamos lá? A questão 10 é meio clássica, né? Muita gente já fez questão com uma 10ª ou até mesmo a 10ª, né? É uma questão da Unesp. E é uma questão bem legal para a gente treinar aqui. Vamos juntos. O cara traz assim, ó. Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Então, a camada de ar que está próxima à superfície da areia está mais quente do que a camada de ar que está distante da superfície da areia. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura a seguir. Então a miragem acontece justamente devido a essa variação do índice de refração e a luz, ao incidir nessa camada de ar mais quente, sofre uma reflexão, como que está acontecendo aí. Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C. O professor mostra para a gente o que seria essa refração rasante, né? Então seria assim, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, 3 meios, que eu chamei de A, B e C. Tenho o meio A, o meio B e o meio C. Olha só, esse aqui é o meio A, esse aqui é o meio B, esse aqui é o meio C. O que é que a figura está mostrando? Quando a luz passa do meio A para o meio B, ela sofre uma refração, olha só, uma refração desse jeito. E na tentativa de passar do B para o C, ela sofre uma refração rasante. Ela sai assim, ó, rasante à superfície. Tranquilo? A questão ainda chamou esse ângulo aqui de incidência, ó, esse ângulo de incidência aqui, a questão ainda chamou de ângulo alfa. Tranquilo? Deixa eu ver se a imagem está legal para vocês.
A questão chamou aquele ângulo ali, tá ótimo, de ângulo alfa. E aí ele disse que aqui são 3 camadas de ar, né? Ar e ar. Só que cada camadinha de ar dessa tem um índice de refração diferente. Então essa camada aqui tem um índice Na, essa segunda camada tem um índice Nb, e essa terceira camada, que é a mais quente, tem um índice Nc. A questão pede que você faça o seguinte: sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, essas linhas são paralelas entre si, e que Na, Nb e Nc são os índices de refração das camadas A, B e C, e sendo alfa o ângulo de incidência do raio na camada B, o valor do seno de alfa é quanto? Ele quer o valor do seno desse ângulo. Olha só, galera, eu vou logo para essa refração rasante que acontece ali. Por que, Wilson? Porque eu sei que aqui, ó, aqui está acontecendo uma refração rasante, o ângulo de refração é 90 graus, e quando isso acontece, esse ângulo de incidência é chamado de que mesmo? Quem lembra? De ângulo limite. Caramba, professor, é verdade, isso. E esse ângulo limite, se eu fizer essa equivalência de triângulos, ó, se eu fizer essa equivalência de triângulos que eu estou fazendo aqui agora, você percebe que o ângulo limite desse lado é igual a esse ângulo L aqui, ó. Caramba, professor, que legal, isso. Então, encontrando esse ângulo limite L, automaticamente você já está encontrando esse outro ângulo aqui, que seria o ângulo de refração na camada B. E com esse ângulo de refração na camada B, que a gente chamou de ângulo L, você encontra o seno do ângulo alfa. Para fazer isso, eu vou precisar apagar esse outro lado aqui, ó, para que você me acompanhe aqui. Pode ser? Então vamos lá, olha só. Como é a regrinha mesmo, professor? Então nós vamos encontrar esse ângulo limite, porque aqui o raio de luz sofreu refração rasante. Esse ângulo limite é igual a esse outro ângulo aqui, que é o ângulo de refração na camada B. E com esse ângulo de refração na camada B, eu descubro o ângulo de incidência na camada B, que é o ângulo alfa. Então seria assim, ó, lá da teoria de reflexão total ou refração rasante, né, a gente já sabe que o seno desse ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Vou escrever isso, ó. É o índice de refração menor entre os meios dividido pelo índice de refração maior. Turma, acompanha comigo. Se a luz está passando do meio B para o meio C e ela sofreu uma refração rasante, significa que o raio de luz se afastou bastante da reta normal. Então esse índice C é menor do que o índice B. E aí a luz se afasta dessa reta normal. Então o índice menor é o de C. NC, consequentemente o índice maior é o de B. Tranquilo? Pronto. Então eu já tenho o seno desse ângulo limite aqui. Agora vindo para essa camada que separa A e B, para essa superfície que separa A e B, o que é que eu tenho? Olha só, eu aplico a lei de Snell, Descartes, para achar a relação entre o seno de alfa e o seno de L. Lembra? Lembre comigo aqui, ó. Índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência, que é alfa, é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração, que é L, que é igual ao L que está do outro lado, porque esses dois triângulos são semelhantes. Tranquilo? Então, índice de refração do meio A repete, seno do ângulo alfa repete, índice de B repete, mas o seno do ângulo L eu já sei, é NC sobre NB. Posso chegar aqui, ó, cancelar esse NB com esse NB, e aí o que é que você descobre? Olha só, índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo alfa é igual ao índice de refração do meio C. Eu não quero descobrir esse seno de alfa, então eu isolo ele. Isolando esse seno de alfa, o NA passa para o outro lado dividindo. Então, seno do ângulo alfa é igual ao índice C dividido pelo índice A. Índice C dividido pelo índice A. E aí, galera, você termina a questão. A nossa alternativa fica qual? Fica sendo a letra E, né? Então aqui, ó, na questão 10 da Unesp, a melhor alternativa para a gente é a letra E. Beleza, cabeça?
Espero que você tenha entendido. Veja só, essa é uma questão muito legal que envolve o ângulo limite e a lei de Snell-Descartes. Olha para mim, olha só. Então a gente viu que a luz sofre uma refração ao passar de A para B, e ao passar de B para C, ela sofre uma refração que a questão chamou de refração rasante. Desse modo, a gente já pode encontrar o seno desse ângulo que a gente chama de ângulo limite. Toda vez que o raio de luz sofre refração rasante, esse ângulo de incidência é chamado de ângulo limite. Tranquilo? E a gente já sabe que o seno desse ângulo limite é sempre o índice menor dividido pelo índice maior. Quem é o índice menor? É o índice do meio para onde a luz está tentando passar. Nesse caso é o índice C. Como o índice C é bem menor, a luz se afasta dele e emerge rasante à superfície. Então o índice C é o menor. E o maior entre eles dois é o índice B. Tranquilo? Depois eu vou para a primeira superfície aqui, onde aconteceu uma refração, aplico a lei de Snell-Descartes e descubro a relação entre o seno de alfa e o seno de L. Então, segundo a lei de Snell-Descartes, o índice de refração do meio A vezes o seno de alfa, que é o ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Montando aí essa expressão, substituindo no lugar do seno de L, substituindo NC sobre NB, a gente encontra que o seno de alfa é o NC, índice de refração do meio C, dividido pelo índice de refração do meio A. Muito legal, galera, essa questão da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Copiaram? Deixa eu ver se o quadro tá legal para vocês. Deixa eu ver se tá bacana. Tá, né? Ótimo. Deu para copiar aí? Então a gente pode ir para a próxima. Podemos ir para a questão 11. Então, questão 11 aqui da nossa apostila. Questão 11 da nossa apostila é uma questão de Juiz de Fora, Minas Gerais. Última questão de hoje, vou apagar aqui esse quadro. Então, se você ainda não fez essas anotações, você dá um pause e faz, né? E depois volta. Olha só, questão 11 de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos lá? Questão 11, né, professor? Isso. Então, a questão 11 e última dessa nossa aula 2, Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma questão de 2019. E ela traz pra gente uma situação bem comum entre as questões, por isso que eu escolhi essa questão. Essa questão é bem simples, na verdade. Por isso que eu escolhi ela para botar aqui, ó, pra gente não esquecer disso. As fibras ópticas podem ser usadas em telecomunicações quando uma única fibra de espessura de um fio de cabelo transmite informações de vídeo equivalente a muitas imagens simultaneamente. Também são largamente aplicadas em medicina, permitindo transmitir luz para visualizar órgãos internos em cirurgias. Um feixe de luz pode incidir na extremidade de uma fibra óptica, de modo que nenhuma ou muito pouca energia luminosa será perdida através das paredes da fibra. Essa é uma informação muito importante. Então, o feixe de luz fica sempre dentro do cabo da fibra óptica. Nenhuma ou muito pouca energia luminosa sai desse cabo. Isso vai ser importante na hora que a gente estiver desenhando. Olha só, o princípio ou fenômeno que explica o funcionamento das fibras ópticas é denominado, letra A, reflexão interna total, letra B, refração total, letra C, independência da velocidade da luz, letra D, reflexão especular da luz e a letra E, dispersão da luz. Vamos ver aqui comigo? Olha só. No cabo de fibra óptica é interessante você lembrar que existe o revestimento e existe o núcleo do cabo, do jeito que eu estou desenhando aqui, ó. Então imagine que eu fiz um corte transversal no cabo da fibra óptica, peguei o cabo, fiz um corte e a gente está enxergando esse cabo por dentro, né? Ó. Então o raio luminoso que se propaga dentro do cabo da fibra óptica, ele não, o cabo não permite que a luz escape pelo cabo. Então nenhuma ou muito pouca energia luminosa escapa do cabo. Isso leva a gente a crer que o fenômeno que a luz está sofrendo aqui é um fenômeno desse tipo. Toda vez que a luz incide na superfície que separa o núcleo da casca, ela sofre uma reflexão. Ó. E aqui, de novo, ó. E assim por diante. Só que lembre que a luz está viajando aí dentro desse cabo com a velocidade da ordem de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então,
essa transmissão de informações por meio de fibra óptica é uma transmissão muito rápida, né? Ela ocorre com uma velocidade altíssima. Ok, professor, até aí tudo bem. Como que é o nome desse fenômeno? O fenômeno pelo qual a luz não sofre refração ao passar de um meio transparente para outro. Nesse caso aí, o nome do fenômeno é reflexão interna total, né, pessoal? Reflexão total é o fenômeno que está acontecendo aí. Portanto, a resposta que melhor se encaixa aí para essa pergunta é a letra A, reflexão interna total da luz. Belezinha? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu já sei que o fenômeno é reflexão total. Olha para cá, olha para mim. Já sei que o fenômeno é reflexão total. E eu percebo pelo desenho que a luz está sendo transmitida no núcleo do cabo, que tem índice de refração NN, e tenta atravessar para o revestimento, para a casca, que eu vou dizer que tem índice de refração, essa casca aqui, ó, NC. Se um dia a questão lhe perguntar qual desses meios tem maior índice de refração, o que você responde? Ao tentar passar do meio do núcleo para a casca, a luz sofre reflexão total. Se isso acontece, qual é o maior índice? Ô professor, eu já aprendi em aulas anteriores que quando a luz sofre reflexão total, o meio de incidência tem maior índice de refração do que o meio para onde a luz está refratando. É verdade. Então o meio incidente tem maior índice, ou seja, o núcleo tem maior índice do que o meio onde a luz sofreria refração. Então para que isso aconteça aí, ó, o índice de refração do núcleo, lembre sempre, né? O índice de refração do núcleo, que eu vou chamar de NN, tem que ser maior do que o índice de refração da casca, beleza? Sempre o meio incidente na reflexão total, né? Sempre o meio incidente tem maior índice do que o meio de refração. Ó. Então, para que ocorra a reflexão total, o meio incidente, que é de onde a luz vem, tem um índice maior do que o meio de refração, que seria o meio para onde a luz vai. Tranquilo, pessoal? Respondida a questão e ainda aproveitamos para revisar aí essa parte de fibra óptica, né? Última questão nossa dessa aula de hoje. Guarde o seu material, porque na nossa terceira aula da série de refração da luz, a gente vai responder o restante das questões. As questões 12, 13, 14, 15 e 16, que tem outras coisas interessantes para a gente ir analisar. Coisas que a gente precisa ter um cuidado maior. Então vai ser uma aula super interessante e eu espero você aqui no nosso canal Física Wilson. Beleza, cabeçudo? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Tchau!